Olá a todos, eu sou o Cid Vale Ferreira, editor do Sebo Clepsidra, e estou gravando hoje este vídeo para a segunda semana do romance gótico da Fefeleche. Eu gostaria muito de agradecer esse convite, eu já participei da primeira semana e é uma honra estar aqui na segunda de novo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a gênese da narrativa vampírica em prosa, né? Eu vou comentar então um pouquinho sobre o ambiente em que surgiu o conto O Vampiro, do John William Polidori, de 1819, que é considerado o protótipo das narrativas de vampiro da Europa, né? Ele é sempre considerado um marco, né? Não apenas por ser um dos primeiros em prosa, mas também por ter criado o arquétipo que vai permear boa parte das produções que culminaram nos principais romances vampíricos, como Varney o Vampiro, o Penny Dreadful, do James Malcolm Rymer, né, que foi lançado semanalmente em fascículos de 1845 a 1847, e também o Drácula, do Bram Stoker, né, que foi publicado em 1897. Eu vou começar então comentando, né, como que essas lendas elas têm influências, nós sabemos, indianas, islâmicas, e também de todo o caldeirão étnico ali das Balcãs e do leste europeu, mas apenas no final do século XVII isso começou a chegar no ocidente da Europa, né? A gente tem então alguns periódicos como o Mercure Galant na França, no finalzinho do século XVII, falando sobre a crença nesses seres, e depois em 1832 o Visum et Repertum, que era uma perícia médica encomendada pela imperatriz austríaca, que levou seus cientistas para uma região ali da Sérvia, e esses cientistas fizeram então uma perícia que constatou que alguns dos cadáveres se encontravam em estado vampírico, né? Então um estado um pouco insuspeito ali de decomposição, que fez com que eles acreditassem que aquela crença local, né, poderia ter algum fundamento, né? E isso dividiu boa parte da Europa, já em pleno século das luzes, entre aqueles que fizeram uma espécie de sensacionalismo jornalístico em torno dessa história e aqueles que simplesmente debochavam dessa crendice e tentaram, na teologia, na filosofia, escrever tratados para poder desmentir a possibilidade de algo assim ser tratado como real, né? Então nós tivemos uma onda de tratados na Alemanha, na Itália, na Espanha, na França, né? Depois na Inglaterra, só que para chegar na literatura, houve um percurso que foi o seguinte, né? Em 1748, o Heinrich Ossenfelder vai escrever um poema que hoje é conhecido como O Vampiro, no qual o eu lírico, né, que a gente identifica como um homem, tem uma desilusão amorosa, né, porque a mãe da sua pretendida, crendo que ele vinha de uma região assolada por vampiros, proíbe a união dele. E ele diz então que vai entrar no quarto dela e sugar o sangue dela como um vampiro para poder dar uma lição na mãe dela. Então começa assim, né, é uma espécie de alusão simplesmente à lenda, né, até que o Goethe escreve A Noiva de Corinto em 1797. Né, ele alude à literatura da antiguidade clássica grega, né, traz então essa figura de uma virgem que morreu sem consumar os seus desejos, e, portanto, ela volta do túmulo para beber o sangue de jovens, né? Isso tudo a gente vai encontrar, então, dando visibilidade para essas figuras, porque o Goethe era esse grande vulto da literatura alemã, né? E aí, na Inglaterra, isso chega, né, a influenciar, por exemplo, o Robert Southey, que escreveu em 1801, Talaba the Destroyer, né? Eu creio que não há traduções aqui no Brasil desse poema, mas ele introduz uma vampira também num poema narrativo. Na Alemanha nós temos outros exemplos, né? Nós temos, por exemplo, o Ludwig Tieck com o Feitiço de Amor, né, criando também uma personagem de uma vampira. E aí, em 1813, né, um outro elemento importante, que é o Lord Byron escrevendo o Giaour, né, com uma maldição proferida para o anti-herói, que tenta
intimidá-lo, dizendo que ele vai se transformar em um errante, em um proscrito, né, como um vampiro atormentado pela ideia de beber o sangue dos seus familiares e dos seus amados. Né. E aí, a estatura titânica do Byron nessa época, né, como um grande nome da poesia inglesa, fez com que esse tema passasse a circular de novo, cada vez mais forte. Né. Entre os poemas ingleses que circularam nessa época, um deles a gente destaca porque ele trouxe uma introdução que citava as lendas, né, que circulavam nesses periódicos. Então, o John Stagg escreveu um poema chamado The Vampire, em 1810, que tem essa introdução muito importante, porque criou uma base para uma reflexão sobre o que seriam esses vampiros. E é também um personagem, né, masculino, né, um vampiro, quando predominavam vampiras. Né. E também, nós não podemos deixar de falar do Christabel, do Samuel Taylor Coleridge, que escreveu esse poema e deixou ele inacabado e engavetado durante muitos anos, até que, em 1816, ele foi publicado. Né? E nós sabemos que 1816 é o ano sem verão, né, em que o Monte Tambora entrou em erupção e espalhou suas cinzas por várias regiões do mundo, inclusive reduzindo temperaturas na Europa inteira praticamente. Né? Nós temos nesse ano o alto exílio do Byron lá na Suíça, às margens do lago Genebra, e lá ele, nesse ambiente mais frio, né, com um perigo maior à saúde, né, ele vai receber visitantes. Né? A Claire Clairmont, que era a meia-irmã da Mary Godwin, vai até lá levando tanto a Mary Godwin quanto o Percy Shelley, né, que era o companheiro dela, para visitarem Lord Byron, que era seu amante. Então ela prefere encontrá-lo lá no continente, onde eles teriam mais privacidade, longe de Londres, no alto exílio do Lord Byron. E existe ali uma grande amizade criada entre eles. O Lord Byron está acompanhado do John William Polidori, que é o seu médico particular. E por causa desses eventos climáticos bizarros da época, eles ficam muitas noites enfurnados, se protegendo, né, das tempestades geladas. E com o tédio advindo dessa situação, Lord Byron, então, depois de eles lerem, né, de forma coletiva, uma antologia francesa que traduzia contos alemães de fantasmas, vindo de 4 livros, né, é a antologia fantasmagoriana, o Lord Byron propõe, então, um concurso em que cada um deve escrever o que seria a narrativa mais horripilante que eles fossem capazes de criar. O Percy Shelley logo se aborrece e não dá continuidade à sua tentativa. A Mary Godwin, que depois vai se tornar Mary Shelley, começa a escrever o Frankenstein. O Polidori escreve o Ernestus Berchtold, que é um romance gótico que ele chegou a terminar e publicar. E o Lord Byron escreveu um fragmento inacabado, em que um viajante vai encontrar um homem misterioso e, numa dessas andanças, percebe que ele tem um caráter um pouco duvidoso e eles são assaltados. Né? Esse homem misterioso, estranho, acaba sendo alvejado num assalto e morre diante desse amigo, fazendo com que ele prometa, faça um pacto, e aí é uma questão importante, a introdução desse pacto, né, para que a morte dele seja ocultada até determinado momento. Né? E esse cadáver desaparece. Então, acaba aí o fragmento, mas o Polidori sabia que a intenção do Lord Byron era fazer com que esse viajante, voltando à Inglaterra, reencontrasse esse suposto cadáver assediando a irmã dele. Ou seja, era essa a tensão que o Lord Byron queria criar. E conversando, né, depois de algum tempo, quando ele já havia sido demitido do trabalho de médico particular do Lord Byron, conversando com uma amiga, essa amiga diz que o Lord Byron não conseguiria nunca finalizar essa história porque ela seria muito inverossímil. Né? Essa premissa não seria boa. E o Polidori, para provar que era possível sim terminar essa história, escreve o conto O Vampiro. E ele vai então criar uma caricatura do Lord Byron como o vampiro Lord Riven, que vai ser uma espécie de
vampiro donjuanesco, aristocrático, que a gente vai encontrar depois em vários outros contos, né, como esse grande arquétipo de um vampiro literalizado, né, diferente de um vampiro folclórico, bestial, que a gente encontrava antes nas lendas. Né? E o que acontece é que na troca de cartas, né, que havia entre os correspondentes do Polidori, o Henry Colburn, que era o editor da New Monthly Magazine, recebe esse manuscrito, né, e resolve publicá-lo com um prefácio que fala longamente sobre as lendas de vampiros, né, baseado em vários tratados anteriores, né, tratados franceses especificamente, principalmente o do Dom Augustin Calmet. E aí ele vai atribuir esse conto ao Lord Byron. Ele não vai deixar claro que é algo que o Lord Byron escreveu, não acabou e alguém terminou, né? E o co-editor Alaric Watts vai criar uma nota esclarecendo que não é certa a autoria do Lord Byron, que não dá para afirmar que é dele, né? Mas conforme o jornal vai sendo impresso e começa a vender que nem água, por causa da chamada com o nome do Byron na primeira página dele, o Henry Colburn resolve retirar essa nota e vender mesmo como algo do Lord Byron. Isso imediatamente chama atenção na França. O Henri Faber faz uma tradução francesa do conto Vampiro, atribuindo esse conto ao Lord Byron. E nós temos, então, nos Estados Unidos, por exemplo, poucos meses depois, um conto que vai se tornar uma espécie de paródia, né? Em vez de ser O Vampiro, vai ser O Vampiro Negro, em que nós temos um vampiro de origem africana, né, levado como escravo para o Haiti, e ele vai, então, criar uma espécie de comédia de terror, satirizando, né, essa literatura, com uma espécie de crítica social, anti-escravismo, mas também ali tratando o negro como um ser exótico, falando da cultura haitiana, e vai incluir algumas novidades, como o poder dos vampiros de reanimar os mortos, por exemplo. Nesse mesmo ano, na França, aparece o primeiro romance vampírico, do Cyprien Bérard, que é Lord Ruthven ou Les Vampires, né? Então, Lord Ruthven ou Os Vampiros, que é o primeiro romance vampírico da Europa, que, pelo menos que a gente tem notícia, né? Porque existem chances de haver outros, mas que estariam perdidos até hoje, e ele faz uma continuação do conto do Polidori, né? E aí também, poucos meses depois, aí já em 1820, nós temos a primeira peça, o primeiro drama vampírico da Europa, pelo Charles Nodier e dois outros amigos dele, que vão escrever O Vampiro em 1820 e vão ter um grande sucesso com uma adaptação que vai incluir elementos novos também. Por exemplo, a necessidade de o vampiro ter uma consumação de uma relação, uma espécie de casamento consensual com uma virgem, para renovar ano a ano a sua existência. E é sob pena de simplesmente deixar de existir, né? E aí você tem nessa peça, curiosamente, uma retomada de lendas muito antigas dos eupiros, que seriam não cadáveres que voltam da tumba para beber o sangue dos vivos, como nós conhecemos, mas espíritos que invadem os cadáveres e animam esses cadáveres, tomando conta deles, né? Tendo o poder de guiá-los, por exemplo, mantendo inclusive suas memórias e parte de sua personalidade. Imediatamente nós temos então várias outras peças francesas que vão seguir esse vácuo do Nodier. Na Inglaterra, no mesmo ano, o James Robinson Planché faz a peça O Vampiro ou a Noiva das Ilhas, que leva pela primeira vez esse tema para o palco inglês. E então, a partir daí, nós temos uma explosão, tanto na França quanto na Inglaterra. Nós vamos ter, por exemplo, em 1825, na Inglaterra, um Blue Book gótico, que vai se chamar A Noiva das Ilhas, que vai resumir a ideia do Planché, da peça do Planché, em prosa, como uma narrativa em prosa, né, bem ao gosto da literatura gótica, né, uma obra anônima. E nós temos outras novidades, por exemplo, como a intermediação, né, a interlocução também de forças infernais para manter a existência desses vampiros, né, e a ideia de que o dia em que essa renovação deve ser feita é o Halloween, né. Na Alemanha, por exemplo, nós temos uma peça, né, do Heinrich Ritter, que vai levar
a ideia do Nodier para os palcos alemães em 1821, e em 1828 o maior nome da ópera alemã, né, vai fazer uma grande obra, né? O Heinrich Marschner vai escrever a ópera O Vampiro. Então isso consolida a presença dos vampiros na Alemanha, né? E entre 28 e 35 nós temos nada menos do que 4 narrativas alemãs com o título O Vampiro, né? A principal delas, de 33, se chama O Vampiro mesmo, e o autor ou a autora, nós não sabemos, se chama Isidor, né? E isso saiu num periódico literário e é uma novela belíssima que retoma, por exemplo, a ideia do Lord Byron do vampirismo como uma maldição que obriga esse morto-vivo a caçar a sua própria família. Então ele vai amarrar o Giaour, ele vai amarrar a ideia dessa nova criatura aristocrática que o Polidori cria, vai trazer toda essa ideia de uma consternação geral de pessoas tentando salvar o alvo do vampiro, que é algo que o Nodier também trabalhou bem. Então, aos poucos, a gente tem essa figura ganhando força, né? E isso, então, vai criar, né, uma espécie de protótipo da narrativa vampírica, né, com elementos dom-juanescos. O vampiro, então, ele é fatal, como o Lord Byron era fatal, né? Ele é aristocrático, como o Lord Byron era aristocrático, mas cada pessoa foi acrescentando um novo elemento, até que em 1845 nós temos o primeiro Penny Dreadful de vampiros, Varney, o vampiro, que vai inclusive ter um personagem chamado Conde Polidori, em homenagem ao Polidori. E o Varney, ele tem uma característica que é ele ressuscitar cada vez que ele está ferido e ele é exposto ao luar, que é algo que o Polidori já tinha trazido lá no primeiro conto dele, né? Então você tem uma linha sucessória, vamos dizer, e o Varney então se torna o segundo grande protótipo de vampiro, né? Que pega um pouco o bastão do Lord Riven. Então, até nós chegarmos ao Drácula, né, esses grandes personagens vão criando um terreno, né, vão estabelecendo parâmetros, e nós temos então uma linha muito clara, né, de como isso aconteceu. E hoje, né, nós estamos num momento que ano passado a gente comemorou 200 anos, né, o bicentenário de publicação do conto Vampiro, né? Nós inclusive fizemos essa edição comemorativa que vai trazer vários desses textos. A gente colocou aqui, por exemplo, o Vampiro Negro, a gente colocou o fragmento do Lord Byron, a gente colocou a novela do Isidore, a gente colocou a peça do Nodier, a peça do Planchet, e também cartas, resenhas da época, para poder cobrir um pouco essa história, essa gênese tão curiosa e instigante. Então eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento novamente, né, a todo mundo aí da segunda semana do Romance Gótico, da FEFELESH, e dizer que se vocês quiserem, né, se aprofundar nesse tema, a gente tem mais do que nunca material disponível em português, vale a pena, é um grande objeto de estudo. Então fica um grande abraço, fica a dica e até a próxima.